Olá, voltando para a nossa leitura, o livro é O Poder do Hábito, o trecho é o de número 45, página 254. Se não fosse aquele pastor preto, disse um policial branco depois, estaríamos todos mortos. Na semana seguinte, mais de 20 novos motoristas se inscreveram no esquema de caronas. Os telefonemas para a casa de King diminuíram. As pessoas começaram a se organizar sozinhas, assumindo a liderança do boicote, tocando o movimento. Quando mais bombas explodiram nos gramados de outros organizadores do boicote, o mesmo padrão se repetiu. Os negros de Montgomery apareciam em massa, testemunhavam sem violência, sem confronto e depois voltavam para casa. Não era apenas uma resposta à violência que essa unidade autodirigida se tornava visível. As igrejas começaram a sediar assembleias toda semana, às vezes toda noite. Elas eram mais ou menos como o discurso do Dr. King, depois do atentado com a bomba. Pegavam ensinamentos cristãos e os tornavam políticos. Taylor Branch me disse: o movimento é uma saga. Para que ele funcione, a identidade de todo mundo tem que mudar. As pessoas de Montgomery tinham que aprender um novo jeito de agir. Em boa parte, como os alcoólicos anônimos, que tira sua força de reuniões de grupos em que os viciados aprendem novos hábitos e começam a acreditar observando os outros demonstrarem a sua fé. Também os cidadãos de Montgomery aprenderam, nessas assembleias, novos comportamentos que se expandiram no movimento. Novas assembleias que se expandiram no movimento. As pessoas iam para ver como as outras estavam lidando com aquilo, disse Branch. Você começa a se ver como parte de uma vasta empreitada social. E depois de um tempo, você realmente acredita que é. Quando a política de Montgomery recorreu a prisões em massa para deter o boicote, 3 meses após ele ter começado, a comunidade aceitou a opressão. Quando 90 pessoas foram indicadas por um tribunal superior, quase todas correram até o fórum e se apresentaram para ser presas. Algumas pessoas iam à delegacia para ver se seus nomes estavam na lista e ficavam decepcionados quando não estavam. King escreveu depois: um povo antigamente dominado pelo medo tinha sido transformado. Nos anos seguintes, conforme o movimento se espalhou e houve onda de assassinatos e ataques, prisões e espancamentos, os protestantes, em vez de revidar o golpe, recuar ou usar táticas que nos anos antes de Montgomery tinham sido o esteio dos ativistas, simplesmente fincavam o pé no chão e diziam aos justiceiros brancos que estavam prontos para perdoá-los quando o ódio deles tivesse acabado. Em vez de deter o movimento, a tática da oposição apenas servira para lhe dar mais impulso e para aproximar todos nós, escreveu King. Eles achavam que estavam lidando com um grupo que podia ser coagido ou forçado a fazer qualquer coisa que o homem branco quisesse. Não estavam cientes de que estavam lidando com negros que tinham sido libertados do medo. Há, é claro, numerosos e complexos motivos para que o boicote aos ônibus de Montgomery tenha dado certo e se tornado o estopim de um movimento que se espalharia por todo o sul dos Estados Unidos. Mas um fator essencial é que esse terceiro aspecto dos hábitos sociais. Embutido na filosofia de King estava um conjunto de novos comportamentos que converteram os participantes de seguidores em líderes autogovernados. Esses são os hábitos do modo como costumamos pensar neles. No entanto, quando King reformulou a luta de Montgomery, dando aos protestantes um novo senso de identidade própria, o protesto tornou-se um movimento alimentado por pessoas que estavam agindo porque tinham assumido a posse de um
acontecimento histórico. E esse padrão social, ao longo do tempo, tornou-se automático e expandiu-se para outros lugares e grupos de estudantes e protestantes que King jamais conheceu, mas que podiam assumir a liderança do movimento simplesmente observando como seus participantes se comportavam habitualmente. Em 5 de junho de 1956, um corpo de juízes determinou que a lei de segregação dos ônibus de Montgomery violava a Constituição. A cidade apelou para a Suprema Corte dos Estados Unidos e em 17 de dezembro, mais de um ano após a prisão de Parks, a corte rejeitou o apelo final. 3 dias depois, os oficiais da cidade receberam a ordem. Os ônibus tinham que ser integrados. Na manhã seguinte, às 5h55, King e D. Nixon, Ralph Abernathy e outros subiram no ônibus municipal pela primeira vez em mais de 12 meses e sentaram-se na frente. Imagino que o senhor seja o reverendo King, não é? Perguntou o motorista branco. Sim, sou eu. Estamos muito contentes de ter o senhor esta manhã, disse o motorista. Mais tarde, Thurgood Marshall, advogado da NAACP e futuro juiz da Suprema Corte, alegaria que o boicote tivera pouco a ver com o fim da segregação nos ônibus de Montgomery. Tinha sido a Suprema Corte, não a capitulação de algum dos lados, que mudara a lei. Toda essa gente andando a pé, a troco de nada, disse Marshall. Eles podiam muito bem ter esperado enquanto o caso dos ônibus passava pelos tribunais sem todo o esforço e transtorno do boicote. Marshall, no entanto, estava errado em um aspecto importante. O boicote aos ônibus de Montgomery ajudou a gerar um novo conjunto de hábitos sociais que se espalharam rapidamente para Greensboro, na Carolina do Norte, Selma, no Alabama, e Little Rock, no Arkansas. O movimento pelos direitos civis tornou-se uma onda de ocupações e protestos pacíficos, mesmo quando os participantes eram agredidos violentamente. No começo da década de 1960, ele alcançara a Flórida, a Califórnia, Washington e os salões do Congresso, quando o presidente Lyndon Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis em 1964, que tornava ilegais todas as formas de segregação, assim como a discriminação contra minorias e mulheres. Ele equiparou os ativistas pelos direitos civis aos fundadores da nação, uma comparação que, uma década antes, teria sido um suicídio político. Essa semana faz 188 anos que um pequeno bando de homens valentes deu início a uma longa luta pela liberdade. Ele disse às câmeras de TV: agora a nossa geração de americanos foi conclamada a continuar a busca interminável por justiça dentro de nossas próprias fronteiras. Os movimentos não surgem porque todo mundo, de repente, decide olhar na mesma direção ao mesmo tempo. Eles dependem de padrões sociais que começam com hábitos de amizade, crescem através dos hábitos comunitários e são sustentados por novos hábitos que mudam a noção de identidade dos participantes. King viu o poder desses hábitos já no caso de Montgomery. Não posso encerrar sem dizer apenas uma palavra de cautela, ele disse a uma igreja abarrotada na noite em que anunciou o fim do boicote. Ainda havia quase uma década de protestos pela frente, mas ele tinha o desfecho em vista. Quando voltarmos para os ônibus, tenhamos amor o bastante para transformar um inimigo num amigo. Agora devemos avançar do protesto para a reconciliação. Com essa dedicação, conseguiremos sair da meia-noite sombria e desolada da desumanidade dos homens para com seus semelhantes rumo à alvorada clara e reluzente da liberdade e da justiça. Ele fala muito bem, ainda bem que deu certo. Agora a gente vai para o capítulo 9, a neurologia do livre-arbítrio.
Somos responsáveis pelos nossos hábitos. Na manhã em que os problemas começaram, anos antes de ela sequer se dar conta de que tinha problemas, Angie Beckman estava sentada em casa, olhando para a televisão, tão entediada que pensava seriamente em reorganizar a gaveta de talheres. Sua filha mais nova entrara no jardim de infância umas poucas semanas antes, e suas duas filhas mais velhas estavam no ensino médio, com a vida repleta de amigos, atividades e fofocas que a mãe não tinha como entender. Seu marido, um agrimensor, muitas vezes saía para trabalhar às 8 e não voltava antes das 6. A casa estava vazia, a não ser por Beckman. Era a primeira vez em quase 2 décadas desde que ela se casara aos 19 anos e engravidara aos 20, e seus dias foram tomados pelas necessidades de preparar almoço para as meninas, levarem à escola, brincar com elas de princesa e operar um serviço de transporte familiar, que ela se sentia genuinamente sozinha. No colegial, seus amigos diziam que devia virar modelo. Ela era tão bonita assim. Mas quando ela largou os estudos e casou-se com um guitarrista que acabou arranjando um emprego de verdade, contentou-se em apenas ser mãe. Agora eram 10h30, suas 3 filhas estavam fora e Beckman recorrera de novo ao recurso de colar um papel em cima do relógio da cozinha para se impedir de olhar para ele a cada 3 minutos. Ela não tinha ideia do que fazer depois disso. Naquele dia, fez um pacto consigo mesma. Se conseguisse aguentar até meio-dia sem enlouquecer nem comer o bolo que estava na geladeira, ela sairia de casa e faria algo divertido. Passou os 90 minutos seguintes tentando decidir exatamente o que isso seria. Quando o relógio marcou 12 em ponto, ela passou maquiagem, pôs um vestido bonito, pegou o carro e foi até um cassino flutuante a cerca de 20 minutos de sua casa. Mesmo ao meio-dia, numa quinta-feira, o cassino estava cheio de pessoas fazendo coisas que não eram assistir novela e dobrar a roupa limpa. Havia uma banda tocando perto da entrada. Uma mulher estava distribuindo drinks grátis. Beckman comeu camarão de um buffet. Toda aquela experiência parecia uma excentricidade, como se ela estivesse cabulando alma. Ela andou até uma mesa de blackjack, onde um carteador pacientemente explicou as regras. Quando seus $40 de fichas acabaram, ela olhou para o relógio e viu que 2 horas haviam passado voando e ela precisava correr para casa para buscar sua filha mais nova. Naquela noite, no jantar, pela primeira vez em um mês, ela tinha algum assunto para conversar, além de adivinhar os preços dos produtos antes dos participantes no programa The Price is Right. O pai de Angie Beckman era um caminhoneiro que refizera sua vida na meia-idade e tornara-se um compositor semi-famoso. Seu irmão virara compositor também e ganhara prêmios. Beckman, por outro lado, era muitas vezes apresentada por seus pais como aquela que virou mãe. Eu sempre me senti uma pessoa sem talento da família, ela me disse. Acho que sou inteligente e sei que fui uma boa mãe, mas não havia muita coisa que eu pudesse apontar e dizer, é por isso que eu sou especial. Depois dessa primeira ida ao cassino flutuante, Beckman começou a frequentá-lo uma vez por semana, nas tardes de sexta-feira. Era uma recompensa por ter suportado dias vazios, mantendo a casa limpa, mantendo sua própria sanidade. Ela sabia que jogar a dinheiro podia gerar problemas, por isso estabeleceu regras rígidas para si mesma. Não mais que 1 hora na mesa de blackjack para cada ida ao cassino. E ela só apostava o que tinha na carteira. Eu considerava aquilo uma espécie de emprego.
ela me disse. Nunca saía de casa antes do meio-dia e sempre voltava a tempo de buscar minha filha. Eu era muito disciplinada. E ela ficou boa. No começo, mal conseguia fazer com que o dinheiro durasse 1 hora. Após 6 meses, no entanto, tinha aprendido tantos truques que modificou suas regras para que permitissem turnos de 2 ou 3 horas e ainda tinha dinheiro no bolso quando ia embora do cassino. Certa tarde, ela sentou-se à mesa de blackjack com $80 na bolsa e saiu com 530. O bastante para comprar comida, pagar a conta de telefone e guardar um pouco para o fundo de emergências. Àquela altura, a empresa proprietária do cassino, Harrah's Entertainment, estava lhe enviando cupons para buffets grátis. Ela levava a família para jantar nas noites de sábado. O estado onde Beckman estava jogando, o Iowa, legalizara os jogos de apostas havia apenas alguns anos. Antes de 1989, os legisladores do estado receavam que as tentações das cartas e dados talvez fossem difíceis de resistir para alguns cidadãos. Era um receio tão antigo quanto o próprio país. O jogo de azar é filho da avareza, irmão da iniquidade e pai da perversidade, escreveu George Washington em 1783. Este é o vício que gera todos os males possíveis. Resumindo, poucos ganham com essa prática abominável, enquanto milhares são prejudicados. Proteger as pessoas de seus maus hábitos, na verdade, definir quais hábitos devem ser considerados maus para começo de conversa, é uma prerrogativa que os legisladores sempre tomaram avidamente para si. Prostituição, jogos de azar, venda de bebidas alcoólicas no dia de repouso, pornografia, empréstimos usuários, relações sexuais fora do casamento ou, se seus gostos forem incomuns dentro do casamento, são todos hábitos que diversas legislaturas já regularam, proibiram ou tentaram desincentivar com leis rígidas e muitas vezes ineficazes. Quando o Iowa legalizou os cassinos, os legisladores estavam receosos a ponto de restringir atividades aos bancos fluviais e determinar que ninguém podia arriscar mais de $5 por apostas, com uma perda máxima de $200 por pessoa, por visita. Dentro de uns poucos anos, no entanto, depois que alguns dos cassinos do estado mudaram-se para o Mississippi, onde não havia limites para as apostas, a Assembleia Legislativa do Iowa revogou essas restrições. Em 2010, os cofres do estado incharam com mais de $269 milhões de impostos sobre jogos de azar. Em 2000, os pais de Angie Beckman, ambos fumantes de longa data, começaram a revelar indícios de doenças pulmonares. Ela passou a ir de avião ao Tennessee para visitá-los a cada 2 semanas, comprando mantimentos e ajudando a preparar o jantar. Quando voltava para encontrar o marido e suas filhas em casa, esses períodos agora pareciam ainda mais solitários. Às vezes a casa ficava vazia o dia inteiro. Era como se, na ausência dela, seus amigos tivessem se esquecido de convidá-la para fazer coisas e sua família tivesse aprendido a se virar sozinha. Que triste, né? Gente, eu vou ficar até aqui e depois eu volto no próximo áudio, no final da página 61. Até mais!